O título da mensagem de hoje é Realidade Profética. Esse é o título da mensagem, daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar hoje, aqui e agora. Lucas 1:26. No sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel. Isabel estava grávida, já fazia 6 meses. Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Uma pausa aqui. Olha como a palavra de Deus, ela é cuidadosa em apresentar detalhes. No sexto mês que Isabel está grávida, o anjo foi enviado por Deus a um lugar chamado Nazaré, uma vila. Essa vila faz parte da cidade da Galileia. Olha que interessante isso. Cidade Galileia é um espaço geográfico maior. Dentro da Galileia tem várias vilas, uma delas chama-se Nazaré. O anjo foi até Nazaré falar com esta mulher. Se nós analisarmos qual é o sentido dessas palavras, Galileia, a cidade, significa revelado no hebreu, no hebraico. Revelado. Mas a vila, no hebraico, significa ramo. Olha que interessante, Jesus, ele é descrito desde o Velho Testamento pelos profetas Isaías, Zacarias e Jeremias como o ramo de Deus, o Messias que viria ao mundo. E o ramo, ele é revelado no lugar que chama-se ramo revelado. Olha que interessante isso. Versículo 27 fala que essa moça, ela era prometida em casamento a um homem chamado José. José é da linhagem de Davi. E por que ela é prometida em casamento e não tinha se casado ainda? De acordo com a cultura dos hebreus, o que acontece é que quando uma jovem já em idade apropriada para casar-se, quando havia já a definição entre as famílias acerca do casamento, ela estava então prometida em casamento. Geralmente o tempo de promessa do casamento, ou seja, do arranjo entre vamos casar e de fato casar-se, levava o período de 1 ano. Então é neste período que o anjo aparece a esta moça, chamada Maria. Só que isso é muito importante, porque se essa moça, ela de alguma forma, ela não quisesse honrar o pedido de casamento, o combinado entre as famílias, essa moça, ela podia sofrer morte, apedrejamento público. Isso é importante para nós. No versículo 28, diz que o anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Numa outra versão fala: alegre-se, Maria, Deus é contigo, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Numa outra versão diz que ela ponderou em seu coração. É interessante isso, porque quando nós recebemos uma notícia, essa notícia ela pode ser refutada em nossas mentes, nós nem levamos ela para o coração. Sabe quando você ouve alguma coisa e você deixa somente a sua razão tomar controle da análise daquilo que você está ouvindo? O que acontece é que Maria, ela não faz isso. Maria ficou confusa. Ela não entendia claramente, como assim? Saudações, agraciada, alegre-se você que tem grande graça, favor diante de Deus. E você está me falando que Deus é comigo? Como assim? Mas ela não deixa que essa informação fique apenas na sua mente, ela pondera em seu coração. Uma outra versão fala que ela começa a imaginar o que seria isso. Nós fazemos isso quando nós gostamos muito daquilo que nós ouvimos, ou quando aquilo que nós ouvimos é algo que é difícil de nós compreendermos, nós ficamos imaginando o que seria isso.
Eu lembro que há 11 anos e meio atrás, um profeta entrou na minha casa e ele falou para mim acerca de um trabalho, uma profissão, um trabalho que Deus teria para a minha vida. Naquele momento, eu tinha 2 empresas e o que ele me falava não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia. As 2 empresas trabalhavam num setor da economia específicos. E ele me falava sobre algo que era totalmente diferente. Eu fiquei imaginando no meu coração o que seria aquilo. Foi exatamente isso que Maria fez. Ela deixou levar ao seu coração, imaginando o que seria isso. No versículo 30, o anjo, porém, disse a ela: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Olha que fantástico isso. O anjo fala para ela não ter medo e explica para ela, naquilo que ela imaginava em seu coração, o que seria isso. Ele explica o que é de fato. Maria, o que é de fato? Que você ficará grávida. O anjo está dizendo para ela: o Espírito do Senhor, Ele é contigo. E quem é que vai nascer de dentro de você? Será um menino chamado Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o povo de Israel. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? É interessante que Maria faz uma pergunta legítima para ele. Ela era virgem. Mateus e Marcos vão relatar para nós em mais detalhes acerca da virgindade de Maria. Mas a pergunta dela tem uma conotação diferente da pergunta de Zacarias que nós analisamos na semana passada. Quando nós estudamos Zacarias, aquele que já era mais avançado em idade, aquele que era sacerdote, aquele que conhecia muito bem o altar do Senhor, ele está oferecendo incenso. Quando o anjo dá as boas novas acerca da vinda de João Batista, a pergunta de Zacarias ao anjo é: como eu posso ter certeza disso, já que eu sou avançado em idade, a minha esposa também? Note que as perguntas de Zacarias e Maria são muito diferentes umas das outras. A pergunta de Zacarias é: eu quero ter o controle sobre tudo. O que você me fala parece ser difícil demais, impossível. Sou avançado em idade. Ele mostra fatos para o anjo. E ele pergunta para o anjo com essa audácia: como posso ter certeza disso? Ou seja, anjo, fala para mim de uma forma que eu, que estou no trono da minha vida, e vejo já anos se passando, já tenho uma experiência religiosa, fala para mim de uma forma que eu posso acreditar naquilo que você me fala. Fala sério, muitos de nós fazemos isso, não é? Em nossas vidas religiosas, em tempos de igreja, em tempos numa nação que é uma nação onde há liberdade religiosa, é uma nação onde a maioria é católica, ou seja, nós temos fundações religiosas com base no cristianismo. E às vezes, quando nós nos deparamos com milagres, com Deus falando e profetizando e falando a nós, a nossa reação é exatamente como a de Zacarias: como eu posso ter certeza disso? Bem, diante dessa reação, Zacarias ficou mudo. O anjo falou: você quer um sinal? Tá bom, o sinal está aí para você, fica mudo. A reação de Maria é muito diferente. A reação de Maria não é: como eu posso ter certeza disso? A reação dela é: como acontecerá isso? Eu amo ver a inocência, o coração aberto de Maria. Ela fala assim: eu sei que eu sou virgem, mas eu pergunto para você, como é que isso vai acontecer? Eu sei que há um fato na minha vida, eu não tenho relação com nenhum homem, nunca tive, mas eu pergunto para você, como isso pode acontecer, de fato?
Olha a resposta do anjo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É interessante que Maria pergunta como, e o anjo não responde como, responde quem. Sabe por quê? Nossas vidas, muitas vezes queremos saber o como, porque nós queremos estar no controle. Como é que isto vai acontecer? Mas o anjo não responde a ela como, ele responde quem estará com você. Se quem está com você já é suficiente, atende o telefone da irmã do lado, por gentileza. Não, brincadeira, tudo bem? Brincadeira. Se o anjo fala para você o como, você fica com toda a responsabilidade diante de você. O que você faz? Se você tem um como diante de você, você fala assim: tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, eu tenho uma pressão grande demais sobre mim, é difícil demais para eu lidar com tudo isso. Agora, quando o anjo ele não fala para você o como, ele fala para você o quem, ele vai dizer para você: eu sei quem é que vai te conduzir, eu sei quem vai à sua frente, eu sei quem vai te ajudar a suportar o peso quando estiver pesado demais para você, eu sei quem vai te amar quando você se sentir sozinho, eu sei quem terá as palavras de conselhos quando você precisar de conselho. Eu tenho um quem para você. O quem, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Versículo 36. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa é uma história maravilhosa, a história do encontro do anjo Gabriel com Maria, falando, profetizando acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Cristo Jesus. É uma história maravilhosa, mas eu queria destacar alguns pontos aqui, e exatamente o motivo pelo qual o título da mensagem é Realidade Profética. O contexto que nós aprendemos, estamos analisando, é que já eram mais de 4 séculos em que havia silêncio na terra. O livro de Malaquias havia sido escrito, as últimas palavras de Deus ao povo por meio do profeta Malaquias, e de repente o primeiro homem a se encontrar com a voz, com a palavra de Deus, foi Zacarias, 5 meses antes. O anjo fala com ele quando ele está oferecendo o incenso no altar. 5 meses depois, nós temos essa realidade, de que Maria está diante do anjo, o anjo fala para ela: você é agraciada, você tem favor diante do Senhor, e de repente ele fala essa verdade para ela: Deus está com você, no versículo 28, o Senhor está com você. Sabe, estudiosos dizem que é possível que exatamente neste momento, o anjo, ele declara aquilo que Deus já declarou. O anjo, ele reconhece que Jesus Cristo já estava ali, pela profecia do Espírito Santo de Deus, sobre Maria no ventre dela. Estudiosos dizem que é muito possível que neste momento, exatamente neste momento, Deus declara dos céus, o anjo ecoa na terra, e Maria, ela está grávida. Mas sabe, quando eu estava estudando essa vertente, os estudiosos falando que é exatamente este momento, por isso que ela fica assustada, é por isso que ela se enche de tanto temor, e ela fica confusa. Talvez a confusão nela não foi apenas uma confusão na sua mente, talvez foi uma confusão também no seu corpo. Ela começou a sentir algo diferente. O que ele me diz, as palavras que ele me diz,
tocam a minha mente, o meu coração, mas eu estou sentindo em meu corpo algo acontecer. Já aconteceu com você? De o Espírito Santo, ele vir sobre você, ele te tocar, e você sente a sua presença no seu corpo. Você sente nas suas mãos, você sente no seu ventre, você sente talvez na sua cabeça, nos seus pés, você sente um calor, um fogo diferente. Estudiosos dizem que, muito provavelmente, a confusão de Maria é porque ela ouvia algo na sua mente e trazia ao seu coração, mas havia também algo acontecendo no seu corpo. Mas aí que vem a questão, enquanto eu estudava, eu pude ler um pouco mais, mas a hora que chegou no versículo 35, eu quero ler novamente com vocês, me gerou uma pergunta. O Espírito Santo virá sobre você, virá é futuro, não é presente. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Cobrirá também é outro verbo que está no futuro, não está no presente. Eu tenho algumas nerds em português aqui na minha frente, eu estou assim preocupado, eu estou falando tudo certo, né? Se eu estiver falando uma coisa errada, de acordo com a nossa gramática portuguesa, me fala. Eu gosto muito de gramática portuguesa, de verdade, amo. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Quando eu li os que os estudiosos, uma vertente diz que Jesus já havia sido concebido ali, iniciado no seu ventre. Mas por que segundos depois, eu não sei se essa conversa foi uma conversa de minutos, depois o anjo fala para você, como é que vai acontecer? É que quem estará com você, o seu nome é Espírito Santo, ele a cobrirá. Eu falei, Deus, eu acho então que essa análise de que Jesus Cristo já estaria no ventre de Maria, está errado. Deve estar errado. Porque se é futuro, o anjo está falando, ela perguntou, como é que isso pode acontecer? E o anjo falou, o Espírito Santo virá sobre você, então, eu acho que está errado. Aí vem algo que eu quero compartilhar com vocês, que é o nosso estudo de hoje, realidade profética. Já aconteceu com você de você receber uma promessa, e a promessa, ela não se realizar no tempo que você esperava, e você imagina que essa promessa foi furada? Já aconteceu com você, de você ouvir uma palavra profética, Deus falou para você algo, e de repente você acreditou naquilo, e você falou, tudo bem, vou até colocar no meu caderno de profecia, eu tenho um caderno meu de anos, hoje eu peguei ele de manhã, e eu frequentemente leio novamente, escrevo ali aquilo que Deus está me falando também, mas passou anos, e a promessa ainda não foi realizada, a profecia não foi cumprida ainda, e aí nós ficamos exatamente nesse interim. Talvez vocês, analisando a vida de Maria, quando nós analisamos, pensamos, para ela, acho que foi fácil demais, porque o anjo disse, o Senhor está com você, isso é presente, e de repente, segundos depois ele fala, o Senhor virá sobre você, foram poucos segundos ou minutos de intervalo, mas em nossas vidas, que às vezes recebemos uma palavra profética, e leva muito mais tempo para realizar, sabe o que eu lembrei? Lembra de José? José tinha os seus irmãos, o seu pai Jacó, e um dia ele tem um sonho. No sonho, ele sonha que os seus irmãos, os seus pais, eles estão adorando ele, estão reverenciando ele. Ele compartilha esse sonho com os irmãos. A história de José é uma história fantástica, porque se nós formos bem à frente nas Escrituras, nós veremos que toda a terra está diante de fome, e a família de José, o seu pai, os seus irmãos, vêm até o Egito, e de repente eles precisam se dobrar diante de José, que é o segundo homem de mais autoridade que existe no Egito, e eles pedem para José comida, pedem alimento para ele. Quando nós vemos o cumprimento daquele sonho lá atrás, nós imaginamos, como Deus é bom, por quê? Porque Ele cumpre a sua palavra. Agora, se você estuda toda a trajetória da vida de José, você vai ver que ele foi vendido como escravo logo depois do sonho. Você vai ver que é mentido ao seu pai, dizendo que ele morreu diante de um ataque de um animal selvagem.
Você vai ver que ele serve na casa de Potifar, e a esposa de Potifar trama uma mentira contra ele, ele volta para a prisão. Você vai ver que ele fica na prisão durante muito tempo, e os homens que são favorecidos por ele esquecem dele. E você vai ver que a trajetória dele entre a palavra profética e o cumprimento da palavra profética é uma trajetória que tem muitos vales. Você vai lembrar também a vida de Davi. Lembra que Davi, ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel? Mas entre a unção, ser ungido como rei, diante do seu pai e dos seus irmãos, e ele de fato ser rei em Israel, houve muitos vales. O rei Saul com uma lança atrás dele querendo matá-lo. Exército de Israel sendo liderado por Saul, buscando Davi em todas as partes do território para poder matá-lo. A traição daqueles que são mais próximos. Até mesmo os seus soldados, guerreiros de Davi, no momento em Ziclag, olham para ele e falam assim: nós precisamos matar esse cara, porque nós abandonamos tudo para segui-lo e agora nossas vidas são destruídas. Ele passa por muitos vales entre a palavra profética e o cumprimento da palavra profética. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque nossa mente é muito finita para compreender a profecia e a realidade profética. Sabe onde nossa mente está finita? Hoje existem muitos estudos dizendo sobre realidades, dimensões diferentes. Basta você assistir filmes da Marvel, você vê que os universos diferentes e as conexões entre eles é algo que faz com que a nossa cabeça exploda. Bem, toda vez que eu vou assistir um filme como esse, eu já fico assim, tudo bem, a hora que chegar nessa parte, eu vou só viajar, não vou nem querer pensar direito, querer entender o que está acontecendo. Os universos tocando no outro, as dimensões. Sabe, nós temos o tempo e nós temos o espaço. No tempo, nós temos passado, presente e futuro. E a nossa mente, ela organiza a história nossa. Na verdade, não é apenas a nossa própria história, mas a história de toda a humanidade, em presente, em passado e em futuro. Nós analisamos aquilo que aconteceu com os grandes reis, imperadores, na história da humanidade. Governos diante da nação brasileira, entre passado, presente e futuro. E nós temos uma compreensão linear do tempo. Da mesma forma com relação ao espaço. Nós temos a altura, nós temos o comprimento, nós temos a largura, nós temos as dimensões, 3 dimensões para compreender exatamente aquilo que nós estamos vendo diante de nós. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque o nosso Deus, Ele não é finito conforme a nossa compreensão de passado, presente e futuro. O nosso Deus também não é finito conforme a nossa compreensão de espaço, altura, comprimento e largura, profundidade. O nosso Deus, Ele é o Deus infinito. E aquilo que Ele declara nos céus, não precisam da nossa compreensão linear do tempo para ser realizado. O que Ele já declarou, já aconteceu. É apenas uma questão de nós descansarmos nele e nós fazermos aquilo que Ele nos designou para fazer. Eu quero ensinar isso para vocês. Nós aprendemos exatamente essa realidade profética aqui no encontro de Maria com o anjo. Quando o anjo fala, o Senhor está com você, ele está de fato profetizando, Jesus Cristo, ele está no seu ventre. Mas momentos depois ele está dizendo, o Espírito Santo virá sobre você, esta é a forma que você vai ter Jesus no seu ventre. O que Deus está nos ensinando é que quando Ele profetiza, o que eu e você precisamos fazer é tomar a palavra de Deus, não com uma compreensão finita, de acordo com o nosso tempo linear, de que olha, Deus está falando isso agora, então nós precisamos de mais
espera, ou então nós precisamos fazer isso da nossa forma. Não queira fazer da sua forma aquilo que Deus desenhou para fazer da forma dele. Abraão e Sara quiseram fazer da forma deles quando buscaram Agar, e não era a forma que Deus tinha desenhado. Quando Deus profetiza, o Senhor está com você, e Ele diz, o Espírito Santo virá sobre você, o que Ele está dizendo é, somente fique apegado à minha palavra. Por quê? Porque céus e terra passarão, tempo e espaço, todos eles passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Tudo o que existe, universo, planetas, plantações, árvores, peixes, natureza, os animais, a minha, a sua vida, somente existe devido à misericórdia e à graça de Deus. Onde é que nós encontramos a misericórdia e a graça de Deus? Na sua palavra. Olha o que Maria faz. Maria ouve aquilo que o anjo diz para ela. Ele falou para ela, ele disse, você tem o Espírito Santo em você. Depois ele diz que o Espírito Santo vai cobrir você, ou seja, o tempo todo você será revestida pelo Espírito Santo. Essa palavra no original é a mesma palavra utilizada para quando no Monte da Transfiguração, Jesus, ele é encoberto por uma nuvem de glória. O que o anjo está dizendo para ela é que uma nuvem de glória estará sobre você, acompanhando você, debaixo de você, ao seu lado, sobre você. Você nunca estará sozinha. E aí, quando ele fala tudo isso, ele fala no versículo 36, sabe Isabel, a sua parenta? Estudiosos dizem que Isabel, na verdade, era tia, era irmã da mãe de Maria. Já avançada em idade, o anjo fala, sabe Isabel, a sua parenta? Ela está grávida. Ela já está no 6º mês de gravidez. E aí ele diz essa frase, pois nada é impossível para Deus. A resposta de Maria para ele é, sou serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu acredito que nossa resposta a Deus precisaria ser muito mais essa, eu sou serva. Nossa resposta muitas vezes a Deus é, como é que isso pode acontecer, Deus? Deus, me mostra. Deus, eu quero ter o controle. Nós estamos alimentando nossa ansiedade, e num tempo como esse, um tempo de Natal, um tempo que estamos chegando perto do dia 25 de dezembro, nossa árvore de Natal já está lá feita, as luzes, passamos nos shoppings, vemos as lojas vendendo, e nós querendo comprar os presentes, e nós ficamos imaginando, Deus, eu queria tanto que a minha vida fosse diferente num tempo como esse. Talvez porque num tempo como esse, você recebeu uma notícia de divórcio. Talvez porque num tempo como esse, há uma escassez financeira na sua vida. Talvez porque num momento como esse, você está enfrentando lutas na sua casa, lutas no seu casamento, lutas com o diagnóstico médico. E aí nós vemos a realidade diante de nós, e muitas vezes a nossa resposta diante dessa realidade é fazer aquilo que Zacarias fez. Como eu posso ter certeza disso? Porque eu quero ter o controle de tudo. Mas a resposta de Maria é uma resposta que nos ensina muito. Eu sou serva do Altíssimo. Faça comigo conforme a tua palavra, a tua vontade. Tudo em nossas vidas seria diferente se nós pensássemos assim. Um bom tempo atrás, era exatamente num momento como esse, eu recebi uma ligação e um homem, ele estava desesperado no telefone. Ele falou, pastor, eu preciso muito de um conselho seu. Quando ele chegou, ele chorava, soluçando copiosamente. E ele me contou o pecado que ele havia cometido. Ele falava várias vezes, a minha vida está destruída, não tem mais como. Passado pouco tempo, eu tive uma conversa com o marido e com a esposa. E o cenário, enquanto eu falava com eles, foram vários atendimentos.
era um cenário de que realmente a família estava sendo destruída. O divórcio estava já num processo de acontecer. Eu lembro um dia que eu estava voltando para casa, eu comecei a chorar muito. Eu estava num carro dirigindo, eu chorava, porque eu pensava nas crianças. Eu lembrava do coração do pai, arrependido por aquilo que aconteceu. Eu pensava no coração da mãe, chorando, sofrendo, porque recebeu aquele golpe, aquela realidade. Mas eu pensava também nos filhos. Eu chorava muito por eles. Eu lembro de diversos dias em que eu chorava, eu parava até o meu carro e eu começava a profetizar sobre a vida dessa família. Eu lembro um dia que o Espírito Santo ele falou assim para mim, todos os encontros que eu tinha com eles eram encontros que eu sentia do Espírito Santo para profetizar a restauração no casamento. E eu falava sobre isso com eles, mas eu também os compreendia, principalmente ela, que estava muito machucada. Mas eu lembro um dia que o Espírito Santo falou para mim muito claro, falou, agora quando você está se encontrando com eles, eu estava prestes a me encontrar com eles, estava no carro, vindo aqui para a igreja para poder encontrar com eles. Ele falou assim, quando você for encontrar, eu quero que você profetize, sem mas. E eu olhei para eles, e eu comecei a profetizar sobre eles. Foram vários outros encontros depois, foram várias semanas, foram meses. No começo, aquilo que parecia impossível, porque era uma realidade profética que aos olhos dos homens era impossível. Tempos depois, a família sendo restaurada, o coração do pai plenamente arrependido e restaurado diante da família, o coração da mãe convertido e restaurado diante do marido, os filhos vivendo aquela família restaurada no Senhor. Eu quero dizer para você que realidade profética não é nós compreendermos em nossas mentes finitas, porque muita coisa não vai fazer sentido. A palavra profética que eu recebi de Deus na minha vida, em todos os meus anos, desde o meu chamado ministerial com 17 até hoje, muitas vezes não fez sentido algum. Muitas vezes eu olhava para ele e falava assim, Deus, é impossível. Por exemplo, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tinha 17, eu falei, Deus, não dá como, não tem como. Será que o Senhor está chamando o meu irmão? O meu irmão, ele é extrovertido. O meu irmão, ele fala em público. Eu não, eu sou o cara dos bastidores. O Senhor não está me chamando. Eu não sei falar direito. Eu quase falei com Moisés, Deus, eu sou gago. Eu não tenho condições de falar. Quando nós ouvimos uma palavra profética de Deus, nós precisamos entender. O tempo e espaço do Senhor são muito diferentes do que os nossos. Até porque a palavra de Deus fala, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O que Ele está querendo dizer isso para nós? É não querer entender o tempo de Deus. Não queira compreender o espaço de Deus. Somente faça uma coisa. Nós podemos agir como Zacarias, querer ter o controle e o domínio sobre nossas vidas, ou como Maria, sou serva. Serva faz o quê? Obedece. Servo obedece. Servo está com o coração alinhado com o seu Senhor. Servo ama aquilo que o seu Senhor diz. E o anjo disse para ela, pois nada é impossível para Deus. Tem alguns aprendizados que eu quero finalizar exatamente aqui, dessa passagem nas Escrituras e realidade profética para nós. Em primeiro lugar, eu já disse agora que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Portanto, faça apenas uma coisa: acredite. Não queira compreender com a sua própria razão, porque os pensamentos de Deus, diz Isaías 55, são mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Em primeiro lugar, acredite.
Segundo lugar, olha o que Deus diz para Maria. Maria, Isabel, a sua parenta, está grávida também. O que ele está falando para ela? Eu estou fazendo um milagre na vida dela. Eu estou derramando a minha palavra profética sobre ela. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se conecte com quem também acredita em mim. Sabe qual é o nosso problema? Quando recebemos palavras proféticas, nós vamos nos conectar com o incrédulo, com a pessoa que não acredita na palavra profética. O anjo está nos dando uma receita, uma direção. Quando você ouvir uma palavra de Deus sobre você, faça a primeira coisa, acredite. Segunda, se conecte com pessoas que vão fomentar aquilo que Deus falou na sua vida. Olha o que diz no versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eu amo isso em Maria. Maria, ela é agraciada, ela tem favor, sabe por quê? Porque ela é obediente. Lembra que ela disse, eu sou serva? Ela ouviu, Isabel já está no 6º mês de gravidez, eu preciso sair daqui, eu acabei de receber uma palavra profética do Senhor, eu preciso ir em direção a Isabel e estar junto com ela. Muitas vezes Deus está fazendo coisas sobrenaturais em nossas vidas, Ele está derramando a sua palavra profética sobre nós, e o que a gente faz? Nós ficamos isolados nessas palavras, nós ficamos parados, talvez queremos até nos conectar com pessoas que vão falar assim, não, Deus não falou com você não, não é possível, você não tem o dom para isso, você não tem um talento, não tem como, olha só a sua idade já, você já está em idade avançada, ou se era para você viver isso, era quando você era mais novo, mais nova, mas não agora. O que o anjo está nos ensinando, é quando Deus fala com você, fique junto de pessoas que vão te abençoar na mesma realidade. Fique junto com os loucos. Eu tinha 15 anos quando entreguei minha vida para Jesus e declarei que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas com 15 anos de fato eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, não dos meus pais ou dos meus avós, mas meu. Eu lembro que eu estava numa viagem missionária, eu voltei dessa viagem, e quando eu voltei, eu namorava uma menina que não era cristã. Na viagem, o Espírito Santo já tinha falado para mim, não é esse namoro que eu tenho para você. Eu voltei em plena obediência, e eu terminei o namoro com ela. Alguns dias depois, eu andava pelo meu condomínio, e eu tinha vários amigos no condomínio, que eu jogava bola com eles, jogava bilhar, e a gente brincava, piscina. Eu andava pelo condomínio, mas agora eu andava no condomínio com uma Bíblia debaixo do braço, porque eu lia a Bíblia o tempo todo, e eu queria falar de Jesus para eles. Aí eu comecei a ouvir algumas pessoas dizendo, o fanático chegando, o louquinho chegando, o louquinho de Jesus chegando. Um dia eu fiquei muito triste, eu liguei para um amigo meu, eu falei, Maurício, cara, eu estou tão triste, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu achei que tudo seria diferente, eu achei que eu iria, com a Bíblia, falar do amor de Jesus para os meus amigos no condomínio, e todos eles iriam entregar suas vidas para Jesus, mas eles estão me chamando de louco agora, eles estão me chamando de fanático, eles dizem que eu sou louquinho por Jesus. O Maurício falou para mim no telefone, cara, você acabou de receber a maior graduação, sabe a graduação que você tem em jiu-jitsu, quando você faz as aulas, e daí passa um tempo, ele troca a sua faixa, porque ele está mostrando para você, ei, você foi para um próximo nível? Eu falei, sei. Ele falou, você acabou de receber a maior graduação que tem. Eu falei, como assim a maior? Ele falou, a palavra de Deus fala assim para nós, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Ao homem natural parece loucura. O que ele disse para mim foi, junte-se com os loucos.
Não seja aquela pessoa que você ignora. Sabe a pessoa que entrega a vida para Jesus e ignora os amigos do trabalho, os amigos do condomínio, a partir de agora eu não falo mais com eles. Não, não, ame-os. Quando você estiver com eles, não seja aquele que você entra em rodas e você participa das conversas como antes. Você entra em rodas agora e você vem com a luz que dissipa a escuridão, com o sal que faz a diferença naquela terra. Não ignore-os, mas saiba onde é que a sua vida espiritual será fomentada. Vai ser na comunhão dos santos. Vai ser exatamente na realidade em que nós nos reunimos para falar: Deus disse, Deus falou com você, eu acredito, irmão, e eu vou estar orando por você. Deus falou com você, irmã, eu acredito, eu quero te fomentar, eu quero te incentivar. Faça esse curso também, leia isso na palavra também, e fale com tal irmão que já passou por isso. Eu acredito em você. O que ela faz é obedecer. Ela chega na casa de Zacarias e Isabel, e olha o que acontece. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê João Batista que estava no ventre dela agitou-se. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que fantástico, o anjo tinha falado 6 meses antes para Zacarias, que o bebê seria cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Como é que este bebê, ele se torna cheio do Espírito Santo? Quando Isabel e Maria se encontram. Por quê? Porque no ventre de Maria está Jesus, e Jesus, ao chegar perto de João Batista, cada um deles em ventres diferentes, João Batista é cheio com o Espírito Santo. E Isabel exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que eu sou tão agraciada? Por que eu tenho tanto favor, a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre se agitou. Ele se agitou e ele teve muita alegria. Versículo 25. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O que nós precisamos aprender é viver com pessoas que vão nos abençoar. De uma mesma boca sai bênção ou maldição. Porque tem gente amaldiçoando a sua vida, falando mal. Sabe quando você senta com familiares, com amigos, que eles só falam de problemas, e você vai falar sobre sonhos, eles só falam para você: mas isso não vai dar certo, mas você não tem o que para isso, você não tem condições disso. Nós precisamos aprender, com Maria, de se reunir com aqueles que vão de fato nos abençoar com suas palavras. Olha as palavras de Isabel para Maria: Maria, você é agraciada, Maria, você é bendita, Jesus que está no seu ventre, Ele é bendito. Ela valoriza aquilo que Deus está fazendo no coração de Maria. No versículo 56, olha o que diz: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para casa. Era uma prática cultural dos hebreus, que a mãe, ela não faz nada, ela apenas descansa nos primeiros 3 meses de gravidez. Maria podia descansar num lugar em que o povo poderia querer apedrejá-la. Ela podia descansar num lugar em que o povo poderia falar para ela: não, você não é bendita, não, o que você está fazendo não é certo. Ela decidiu descansar no lugar onde há de fato descanso. Sabe onde há descanso? Somente no lugar profético. Eu e você precisamos encontrar descanso neste lugar profético. Ontem eu tive um dia maravilhoso. Foi tão bom meu dia ontem, porque eu não fiz nada. Ontem eu vim de manhã aqui na igreja, eu tive o privilégio de conversar com os homens e mulheres, e as nossas crianças também, que vão se batizar hoje, na parte da manhã. Aí eu fiz um churrasco gostoso em casa, para os meus pais, curtimos, depois todo mundo foi embora. Foi embora os meus pais, foi embora a Mi, o Noah, que eles vieram aqui para a igreja, para o ensaio, para a cantata de Natal, que nós teremos no próximo domingo. E eu fiquei lá em casa.
sem fazer nada. Eu e a palavra, eu e a adoração, eu e o joelho no chão. É tão bom nós descansarmos no lugar profético, porque no lugar profético o Espírito Santo, ele vai fomentando mais e mais em nós, mais e mais em nós. Deus, ele tem uma realidade profética para a sua vida. Talvez você veio aqui hoje e você está pensando assim: pastor, mas eu queria ser pastor para ver tudo dando certo. Eu quero falar para você, eu tenho lutas, muitas lutas como você tem, mas eu vim aqui para dizer para você que um filho se nos deu. Jesus Cristo veio ao mundo como um bebê, mas ele não ficou como bebê, ele cresceu, ele reina, ele reinou, ele reina e ele continua reinando. O seu nome ainda hoje é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje, que neste Natal você possa se lembrar que ainda hoje Ele é realidade profética. Foi proposital colocar o título dessa mensagem, porque a profecia, ela não é fora da realidade, não é virtual, não é irreal, é uma realidade profética. Pastor, mas eu não vi ainda se cumprindo. Faça como Davi, faça como José, faça como Maria, diga a Deus: eu sou servo, eu creio em cada uma das suas palavras, e eu apenas descanso em Ti, porque eu verei com os meus próprios olhos o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Pode ficar de pé, por gentileza.